Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, que alegria a gente poder estar aqui juntos, nesse momento conectados nos nossos corações, apesar desse momento a gente não poder estar pessoalmente juntos, mas nós estamos juntos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele também está aí junto com você e por isso nós podemos estar conectados nesse momento para aprender um pouco mais da palavra de Deus ao nosso coração para essa noite, amém? Você está pronto para receber de Deus nessa noite? Você está pronto para receber a palavra que Deus quer liberar sobre a sua vida? Por isso eu quero te convidar então a abrir aí a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia de papel ou com a sua Bíblia digital, eu estou aqui com a minha Bíblia digital e eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que está em Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o versículo 46. Se você não está com a sua Bíblia agora, não tem problema, anota esse texto aí, ou você que está com a sua Bíblia, faz as suas anotações durante esse tempo aqui. Eu creio que Deus tem muito para falar ao seu coração, não só nesse momento, mas Deus vai continuar falando e ministrando o seu coração depois desse tempo aqui, através desse texto da palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 46 é o texto da nossa meditação de hoje e diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Bom, nós vamos meditar nesse texto hoje. E Jesus, ele traz esse questionamento para os seus discípulos e para uma grande multidão que o cercava naquele momento. Pessoas vindas de vários lugares, cheias de necessidades, doentes, fisicamente, espiritualmente, querendo apresentar diante da presença de Jesus as suas necessidades. E no meio desse ambiente, Jesus traz esse questionamento aos seus discípulos. Ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? E aí, eu gosto muito de usar essa palavra discípulo para se referir a nós, como aqueles que seguem a Jesus. Eu gosto muito de usar essa palavra, dizer que nós somos discípulos de Jesus, porque isso arremete a nós o entendimento de que nós somos alunos e que Jesus é o mestre. E que nós estamos sob a disciplina de Jesus. E aí eu queria que você entendesse bem o sentido da palavra disciplina, porque não é no sentido pejorativo, não é no sentido de, por exemplo, estar de castigo, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que nós estamos sendo disciplinados, ensinados, nós estamos aprendendo como nós devemos viver a vida abundante que Jesus tem para nós. Para você entender um pouco melhor disso, eu quero contar uma história pessoal. O meu filho, Benjamin, ele tá com 10 meses. E eu amo muito meu filho. E o meu filho é muito apegado comigo. Pra você ter noção, a gente pode estar em qualquer lugar. Se ele me ver, ele já dá logo os bracinhos porque ele quer que eu pegue ele. E aí, adivinha aí comigo, qual foi a primeira palavra que o meu filho aprendeu a falar? Papai. E aí você sabe, né? A gente já enche o coração de alegria, de ver essas coisas. Eu sou apaixonado com meu filho, gosto muito de ter tempo com ele, tempo de qualidade, a gente está junto com a minha família. E apesar de amar muito o meu filho, e apesar de querer o melhor para a vida dele, o meu filho, o Benjamin, está sobre a minha disciplina. Por quê? No sentido não de que ele está o tempo todo de castigo, mas no sentido de que eu estou o tempo todo ensinando e ele está aprendendo comigo. Eu estou o tempo todo discipulando o meu filho e ele está o tempo todo recebendo de Deus para a vida dele, segundo aquilo que eu estou ensinando para ele. E para que ele possa alcançar e para que ele possa viver o melhor daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito que Deus tem reservado para a vida dele, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser discipulado. Então, se você consegue entender isso, se você consegue entender a preciosidade de um pai que ensina o filho, se você consegue entender a preciosidade de um pai que ensina o caminho que o filho deve andar, você também vai conseguir compreender a grandiosidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque para que a gente alcance a vida que Deus tem para nós, para que a gente experimente tudo aquilo que Deus já reservou para nós, nós também precisamos compreender a importância do discipulado. A gente precisa compreender a grandiosidade de sermos ensinados, de sermos cuidados, de sermos apacentados por Jesus, e isso se dá através do discipulado, porque é nesse lugar onde nós aprendemos, é nesse lugar onde nós somos cuidados, é nesse lugar onde nós somos disciplinados. E a importância
da disciplina, porque até nos momentos em que nós estamos sendo corrigidos, até nos momentos em que a gente está sendo disciplinado, isso é prova do amor de Deus para as nossas vidas. E aí você pode pensar, mas como assim? Quando Deus me corrige, quando Deus me disciplina, Ele está me amando? É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Olha só, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: pois o Senhor disciplina quem? Quem Ele ama. Presta atenção nisso. O Senhor disciplina quem Ele ama. Se Deus, então, disciplina quem Ele ama, a pior desgraça, irmãos, que nós podemos enfrentar nas nossas vidas é Deus nos deixar viver sem disciplina. Deus nos deixar viver sem ensino, sem cuidado dele para as nossas vidas. Você consegue entender isso? Deus ama, Deus disciplina só quem Ele ama. Deus disciplina, Deus cuida das pessoas que Ele ama. Por isso, a pior desgraça que Deus pode deixar das nossas vidas e que a gente pode viver é viver uma vida sem disciplina, é viver uma vida sem ensino, sem o cuidado, sem a orientação de Deus para as nossas vidas que se dá através do discipulado. E aí, no meio desse contexto, no meio disso tudo, nós precisamos entender a preciosidade disso. E aí Jesus traz um questionamento para os seus discípulos. Quem é que se sente amado por Jesus? Quem é que se sente cuidado por Deus? Quem é que se sente discipulado pelo Senhor? Então, diante disso, diante dessa compreensão que nós temos no nosso coração, eu quero ler mais uma vez o texto da nossa meditação aqui que Jesus traz para os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, então preste atenção porque essa palavra é para mim e é para você, amém? Vamos lá, o texto diz o seguinte: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Irmãos, ao longo da minha caminhada com Jesus, eu tenho percebido que para nós, como discípulos de Jesus, a maior dificuldade não é ouvir a Deus. A nossa maior dificuldade não é saber qual é a vontade de Deus. Ainda mais nos nossos dias em que a gente tem acesso rápido e fácil à palavra de Deus. A gente tem na internet, no online, milhões, milhares, centenas, sei lá, quantas pregações estão disponíveis aí de homens e mulheres de Deus que buscaram, que Deus usa para trazer a revelação da sua vontade para o povo de Deus. E está tudo isso aí disponível. Até no nosso meio, quantas vezes eu acompanhando, aconselhando algumas pessoas, eu trago algum entendimento, um direcionamento da parte de Deus para a vida de algumas pessoas e no final das contas não vale nada. A pessoa sabe qual é a vontade de Deus, ela está ouvindo a voz de Deus, mas no final das contas parece que tudo isso não está adiantando nada. Mas sabe por quê, irmãos? A nossa maior dificuldade não é ouvir a voz de Deus. A nossa maior dificuldade está em obedecer à vontade de Deus. O nosso maior desafio está aqui. Agora que eu sei, agora que eu compreendo, agora que eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso também colocar essas coisas em prática. E aí é que está o nosso grande desafio. O nosso desafio é abrir mão das nossas vontades para viver a dele. E diante disso, Jesus, mais uma vez, traz esse questionamento ao nosso coração. Olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Agora aqui eu queria que você usasse um pouco da sua imaginação comigo. Imagina a cena desse momento que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, beleza? Vamos lá, vamos comigo. Tá lá os discípulos e tem uma multidão cercando Jesus ali. Cada um com as suas necessidades, cada um com os seus motivos, né, diante da presença de Jesus, e todo mundo lá naquele momento. Imagina só Jesus no meio de tudo isso, e aí de repente Jesus começa a ouvir: Senhor, Senhor, me cura. Senhor, Senhor, me liberta. Senhor, me dá isso. Senhor, me perdoa. Senhor, salva. Senhor, realiza isso. Consegue imaginar quanto que Jesus estava ouvindo naquele momento? A necessidade das pessoas estavam sendo apresentadas diante de Jesus ali. E aí, agora, você consegue imaginar isso, né? E agora eu quero que você imagina uma cena um pouco diferente. Quantas pessoas, irmãos, ainda hoje estão diante da presença de Jesus, e talvez até aqui, nesse momento, estão diante da presença de Jesus, dizendo: Senhor,
cura as minhas feridas, as minhas dores, as minhas doenças. Senhor, resolve os meus problemas. Senhor, me arruma um namorado ou uma namorada. Senhor, me arruma um trabalho. Senhor, me faz passar na faculdade. Senhor, realiza o meu desejo. Irmãos, não que apresentar os nossos desejos diante da presença de Deus seja algo errado. Não é esse o problema. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Não é que você não possa apresentar diante da presença de Deus os desejos do seu coração. É claro que a gente pode fazer isso. Mas a grande questão é o seguinte: diante de tudo aquilo que você apresenta diante de Deus, se Deus te disser para fazer e para viver outra coisa diferente do que aquilo que você quer, você está preparado para viver não mais segundo a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus? Você está preparado para abrir mão dos seus desejos para viver os desejos de Deus? Você está preparado para conseguir compreender a voz do Senhor ao seu coração e não viver mais segundo os seus próprios desejos, mas segundo a vontade daquele que nos chamou, do nosso Senhor? Irmãos, não é errado apresentar diante de Deus, mas nós precisamos, como discípulos de Jesus, estar preparados para que, ouvindo a voz de Deus, nós possamos também viver e realizar tudo aquilo que é a palavra de Deus ao nosso coração. No meio de tantos, Senhor, Senhor, me dá isso, realiza isso, eu preciso disso. O Senhor Jesus está dizendo para nós que somos discípulos dele nessa noite: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Irmãos, quando nós nos dispomos a seguir Jesus e a nos tornar discípulos dele, nós precisamos entender que existe uma vontade de Deus para cada um de nós. Uma vida que Deus guarda para aqueles que são os seus discípulos. E o discipulado é o que vai fazer com que a gente alcance, e chegue até esse lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso que é importante a gente entender que tudo aquilo que Jesus está falando ao nosso coração, toda a voz de Deus colocada no nosso coração, é necessário que isso se transforme em práticas e se materialize na nossa vida. E aí é necessário que você entenda também que, apesar da importância que nós temos de ouvir a voz de Deus, de conhecer a vontade de Deus, de saber quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas, vai chegar um momento que só isso não basta. Só ouvir a voz de Deus vai chegar num momento na sua vida que não será o suficiente. Por quê? Porque se você ouve a voz de Deus e não pratica, tudo isso passa então a ser em vão. Por isso Jesus está dizendo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Se Jesus é Senhor das nossas vidas, nós precisamos viver segundo aquilo que Ele diz. Se Jesus é Senhor de fato das nossas vidas, Ele tem que ser Senhor de todas as áreas das nossas vidas, não só de parte. Não pode haver negociação, não pode haver, eu acho que não é bem por aqui, eu acho que isso foi para o povo lá atrás, muito distante, agora não precisa mais disso. Não pode ser dessa forma. Porque o que adianta, irmãos, a gente chamar Jesus de Senhor e continuar vivendo em pecado? O que adianta você chamar Jesus, dizer que Jesus é Senhor da sua vida e continuar vivendo relacionamentos sem compromissos, imoral, ficando, usando as pessoas simplesmente para saciar os seus desejos pessoais? O que adianta, irmãos, a gente chamar Jesus de Senhor e continuar mentindo, fazendo uso de pornografia, traindo, enganando, desonrando pai e mãe, sendo desonesto? Irmãos, o que adianta a gente chamar Jesus de Senhor, dizer que Ele é Senhor das nossas vidas, mas não cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas? E nesse ponto eu queria dar uma ênfase. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas eu conheço, e talvez você seja uma delas, que tem um chamado lindo diante da presença de Deus, que Deus chamou para cumprir um propósito maravilhoso, e que está usando essa crise da pandemia para se afastar do propósito de Deus para a sua vida, que tem usado como desculpa a pandemia para se afastar das suas responsabilidades diante de Deus. Quantas pessoas estão usando essa pandemia para se afastar dos seus compromissos diante do povo de Deus e da igreja do Senhor? Sabe, irmãos, a palavra de Jesus para nós essa noite é: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Isso é muito forte no nosso coração. A nossa maior dificuldade, então, não é ouvir a voz de Deus, não é de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa maior dificuldade é viver conforme a vontade de Deus. Por isso, nessa noite, eu queria concluir dizendo para você
que se você de fato quer reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, se você de fato quer viver uma vida de discipulado, de aprendizado, de cuidado, de disciplina de Deus para a sua vida, é necessário que você entregue diante da presença dele agora. É necessário que você, nesse momento, rasgue o seu coração diante de Deus. Eu não quero dizer que talvez você ainda não conheça a Deus. Não é essa, eu acho que esse não é o ponto. Talvez algumas pessoas que estão chegando aqui ainda não conhecem tanto de Deus, ouviram um pouco a Deus. Mas eu quero te dizer, não importa se muito ou pouco, obedeça. Seja fiel à palavra de Deus no seu coração. Ah, mas as pessoas fizeram isso. Ah, mas falta isso. Sabe, irmãos, não há nada que possa se opor à palavra de Deus. Por isso, se há uma palavra de Deus no seu coração, não resista, não se afaste. Seja ousado diante daquilo que Deus falou no seu coração. Se disponha para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Você está disposto mesmo a ser discipulado por Cristo? Você está mesmo disposto essa noite a abrir o seu coração diante da presença de Deus e falar assim: Senhor, é comigo mesmo que o Senhor está falando? Então quero dizer para você, eu quero ensinar para você, para a gente concluir, qual é a nossa declaração de fé diante de Deus e de todas as pessoas. Não só de Deus, irmãos, porque às vezes a gente se desculpa. Ah, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Não é só diante da presença de Deus, é diante de Deus e das pessoas, dos nossos irmãos. A nossa declaração de fé é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim, viver é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e o que não podemos. Todos os tronos, reinos, governos, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor Jesus é Senhor de todas as coisas criadas nos céus e na terra. Por isso o Senhor Jesus também precisa ser Senhor da sua vida, das nossas vidas. E se nesse momento você está reconhecendo que por algum motivo, outra coisa, ou você mesmo, ou outras situações se tornaram o Senhor da sua vida e você quer, junto comigo nessa noite, se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Senhor, eu já não quero viver para mim mesmo, eu já não quero viver para as minhas próprias vontades, mas para a sua. Eu queria que nesse momento, onde você estiver, independente do que esteja acontecendo do seu lado, é a sua vida com o seu Senhor. Eu queria te convidar a fazer junto comigo uma oração de confissão de que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida. Mas mais do que essa oração, eu queria te desafiar para que tudo aquilo que o Senhor já falou no seu coração, que você sabe que é a direção de Deus para a sua vida, que a partir desse momento, e que esse momento aqui, que esse dia seja o start de Deus para o seu coração, para que você viva e experimente tudo aquilo que Deus já falou com você. Amém? Você está pronto para isso? Você quer viver isso? Você quer experimentar do poder do Espírito Santo de Deus? Coloca a mão no seu coração, onde você estiver, eu quero orar com você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está liberando poder, virtude sobre a sua vida, independente da gente não estar pessoalmente juntos. Mas eu creio na atuação do poder do Espírito Santo de Deus aí onde você está. Você crê nisso comigo? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Por um momento, peça licença para quem está do seu lado. É o seu momento com Deus, é o seu momento com o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer renovo, ânimo. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer vigor para o seu coração, para que a partir de hoje você viva tudo aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para você. Pai, no nome de Jesus eu apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nós estamos aqui juntos no mesmo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, é o mesmo que habita em nós e que está ressuscitando cada um de nós. Aqueles que estavam mortos, eu declaro nesse momento vida. Aqueles que estavam desanimados, eu declaro nesse momento o ânimo. Aqueles que estavam entristecidos, eu declaro nesse momento a alegria sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre todos os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você, no nome de Jesus. Se você recebe isso,
Se você crê nessa palavra e se nesse momento é o seu compromisso com Deus, você se dispõe para colocar diante de Deus, dizer, Senhor, eu quero viver e eu vou viver segundo a sua vontade. Eu quero que você diga bem forte comigo, amém, amém, Senhor. Nós selamos essa palavra no nosso coração e nós, Deus, damos total liberdade para que o Senhor mova todas as coisas das nossas vidas, para que nós possamos, a partir desse momento, viver segundo a sua vontade, para que no momento em que o Senhor olhar para nós não sejamos hipócritas, mas nós sejamos aqueles em que o Senhor reconhece como filhos amados e que te dá muito prazer. No nome de Jesus, essa é a nossa oração, essa é a nossa alegria e nós confessamos a nossa vida diante do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga mais uma vez comigo, amém, amém, glória a Deus por essa palavra liberada sobre as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus falou ao seu coração? Então, irmãos, não tenha dúvida do chamado de Deus para a sua vida. Não seja você encontrado diante da presença de Deus como esses homens que a gente acabou de ler aqui. Que diante da presença de Jesus, Jesus dizia, olha, vocês me ouvem, mas vocês não me obedecem. Não, que nós sejamos encontrados fiéis diante da presença de Deus, ousados para viver toda a palavra de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por esse tempo. Irmãos, eu estou muito alegre de ter liberado essa palavra sobre a sua vida. Eu queria muito compartilhar o meu coração com o seu coração. Eu estou muito feliz com aquilo que Deus vai produzir, já está produzindo na sua vida a partir de agora. E eu queria que você também compartilhasse isso com a gente. Se Deus falou seu coração, escreve aqui nos comentários, compartilha com a gente. Se necessário for, se você precisar de ajuda, conta com a gente. Procura a gente quer ouvir você, a gente quer te ajudar para que você também viva tudo aquilo que Deus tem preparado para sua vida. Amém? Você crê nisso? Tá junto comigo nessa? Amém, então vamos seguindo juntos. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Quero incentivar você mais uma vez a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, para que Deus fale e libere também tudo aquilo que Ele repartiu no nosso coração aqui com todo mundo, para que o Evangelho de Jesus seja conhecido, o amor dele seja liberado na vida de todas as pessoas e para que o reino de Deus cresça e o inferno seja derrotado no nome de Jesus. Amém? Fique em paz. Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Segue o nosso canal aqui no YouTube, deixa o seu like e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua semana, a sua vida, no nome de Jesus. Vá em paz e transforma o mundo por onde você for.